eu sou Plínio Monteiro, esse é o meu podcast Florescer, o caminho para o propósito. E eu te convido a falarmos sobre propósito e suas mais diversas variações. No episódio de hoje, o episódio de abertura, falaremos sobre propósito e burnout. E eu começo o nosso encontro de hoje com duas situações para visualizarmos. Imagine uma empreendedora bem-sucedida, de uns 40 anos, que chega ao supermercado e se sente perdida entre os seus corredores e totalmente incapaz de escolher um simples pacote de macarrão. Do outro lado, uma médica oftalmologista, trabalhando em uma clínica sem ver a luz do sol, atende 20 pacientes entre as 7 e as 9 da manhã e quando se dá conta de quantos pacientes ainda precisa atender, cai em choro desesperado e não consegue mais trabalhar. A reflexão que eu faço aqui é: o que te inquieta? O que te impacienta? Quais suas irritações? Que fragmentos da vida você ainda precisa recolher? A que você se propõe definitivamente na sua vida? Você já parou para pensar por que faz tal coisa? Muito mais do que isso, para que você faz? A resposta ela pode estar intimamente relacionada com uma falta de propósito bem definidos em nossas vidas. E aqui a gente precisa parar um pouquinho e entender o que vem a ser propósito. Propósito não é meta. Propósito não é objetivo, muito menos foco, nem visão e sequer valores. Esses, na realidade, eles são componentes necessários para que eu possa conquistar o meu propósito. Eles são ferramentas meio, conhecimentos que eu preciso obter importantíssimos para que eu possa mensurar o meu progresso no caminhar rumo ao meu propósito. O propósito, ele estará relacionado com algo muito mais transcendental. Ele é o porquê que eu vim, por que eu estou aqui. Talvez aqui sim relacionado com missão. Ele é um encontro conosco mesmo, que cada um vai obter de uma forma diferente, seja por meio de meditação, seja por meio de uma reflexão enquanto caminha na estrada de Santiago de Compostela, em uma terapia. Mais uma vez, entendido o real significado da sua vida, de sua existência, tudo o mais se encherá de sentido e outras tantas coisas perderão o seu significado. Acontecendo então aí aquele merecido encontro com você e com a sua consciência. Esse processo foi chamado por Jung de individuação, que merece inclusive ser tema, quem sabe, de uma outra conversa futuramente. Entendido então, superficialmente, o que vem a ser propósito, eu passo a partir de agora a perceber então que a sua ausência pode me levar a não atingir as minhas metas. Sejam quais forem essas minhas metas, desde uma simples ida à academia até a conclusão, por exemplo, de um curso, de uma pós-graduação, isso está relacionado diretamente com essas minhas conquistas. Ele pode afetar, inclusive, as minhas ambições profissionais, colocando em risco a minha produtividade, colocando em risco o meu relacionamento profissional, pode colocar em risco a minha capacidade e muito mais do que isso. Ele pode extinguir planos, ele pode extinguir sonhos e até mesmo uma carreira duradoura. Para termos uma ideia, a nossa visualização lá no início desse nosso podcast retrata uns tristes e infelizes acontecimentos que poderiam ser cômicos se eles não fossem trágicos. Eles mostraram o ápice de uma confusão mental, resultado de uma pressão em que a pessoa se coloca concentrando toda a sua energia no trabalho,
criando uma espécie de casulo com a mente fixa em entregar, entregar e entregar cada vez mais. As pressões nas organizações e o ritmo de trabalho, eles têm aumentado muito, principalmente agora, inclusive em tempos de pandemia. Pesquisas recentes efetuadas pelo LinkedIn, com aproximadamente 2.000 profissionais, apontaram que 62% deles estão mais ansiosos e estressados com o seu trabalho do que eles estavam antes da pandemia. Passaram a se exercitar muito menos, estão preocupados com a situação de seus colegas, eles sentem falta do relacionamento e dos tempos de descontração. Muitos também passaram a fazer mais horas extras, muito mais do que faziam se eles estivessem no escritório, e se sentem ainda pressionados a responderem mais rapidamente os seus e-mails, inclusive fora do horário de expediente, e de terem que estar mais tempo online. Tudo isso está relacionado diretamente com o medo de perder o emprego. Essa situação de insegurança aflitiva, uma certa disfunção carregada com características de cinismo ou de sentimentos negativos em relação ao trabalho, a sua eficácia profissional reduzida e a sensação de esgotamento tem um nome. A tudo isso nós chamamos de burnout. Mas onde entra o propósito nisso tudo? Segundo pesquisa da International Stress Management Association, 72% dos brasileiros que estão no mercado de trabalho sofrem alguma sequela ocasionada pela falta de propósitos bem definidos. Destes 72%, 32% sofreriam de burnout. E 92% dessas pessoas com a síndrome continuariam trabalhando, motivo pelo qual fez com que a Organização Mundial da Saúde passasse a incluir, a partir de 2020, na CID-11, um item chamado Condições de Saúde como Síndromes, ou seja, uma parcela do mercado de trabalho está adoecida e operativa, simplesmente pela falta de um propósito. Fatores como fadiga por sobrecarga de trabalho, tensão, desconfiança, solidão, angústia, irritabilidade, eles são sérios indícios de que as coisas começam a não ir bem e que muito provavelmente, se é que tem, os seus propósitos estão ruindo. Questione-se então se não passa por isso, se eu às vezes conheço alguém que esteve ou que esteja em uma situação similar, de um nível exacerbado de estresse. Diante disso, então, surge mais uma pergunta. Eu consigo resolver isso? Há solução para esses casos? E eu afirmo categoricamente que sim. Excetuando os casos clínicos, genéticos ou hereditários, onde o tratamento deve ser feito por meio de um especialista da saúde, é possível sim, na maioria dos casos, reverter essa situação com algumas atitudes. Por exemplo, primeiro eu querer encontrar o meu propósito. O começo para qualquer mudança em nossa vida advém de uma necessidade consciente, do entendimento que eu adquiro de querer mudar uma certa situação, entender o que realmente eu desejo, o que desperta a minha atenção. E fica aqui uma dica de um livro de Bert Hellinger chamado Ordens da Ajuda. Um outro item também interessante é que eu preciso descobrir o que é mais importante na minha vida. Eu preciso, sim, traçar prioridades, o que é urgente, o que é importante, e assim eu consigo colocar a minha vida atenta. Eu consigo colocar a minha atenção aonde estará a minha intenção. Preciso também me conhecer e usar todos os dons que eu passo a reconhecer em mim. E esse conhecimento ele vai passar por diversos níveis, e um deles é o que eu chamo de nível de felicidade que eu possuo.
expurgando então os grandes mitos que envolvem essa felicidade, como por exemplo, eu só serei feliz se, eu só serei feliz quando. E para isso o autoconhecimento, ele é a maior fonte de fortaleza que eu posso conseguir em minha vida. Nós somos expertos em julgar e orientar os outros sem a mínima capacidade de entender a origem da menor de minhas aflições. As pessoas ainda estão lutando para poder gostar delas próprias. Não seria uma surpresa não fazerem o que não gostam. Refletir e sair da zona de conforto. Se eu preciso, de alguma forma, me lançar ao novo. Me lançar ao novo é uma ótima forma de conhecer as minhas potencialidades, de entender o funcionamento dessas potencialidades, o relacionamento que ela tem com o mundo externo, estendendo os meus direitos, estendendo os meus deveres, compreendendo onde estão esses direitos e esses deveres. Falando nisso, quais são os deveres que eu tenho para comigo mesmo? Já paramos para pensar com relação a isso? Em toda parte há inquietude, em toda parte há profundos mal-estares, irritações crescentes entre povos, conflitos de interesses tornando a vida cada vez mais rude, mais áspera, mais enfraquecida. Números e força cega sobressaem a tal ponto que muitos já não sabem onde está o dever, aonde se encontra a responsabilidade. Não se procura nada além de direito, esquecendo que o gozo dos direitos se dá pela prática dos deveres. Direito sem dever gera dilaceração, gera insegurança, gera dúvida. E em ambientes que imperem a dúvida, que imperem a desconfiança, o ódio, o egoísmo, sempre haverá fraqueza, sempre haverá impotência, divisão, tornando então aquele ambiente estéril. Os deveres, eles são necessários para limitar os direitos. Tudo posso, mas nem tudo me é lícito, como já foi dito por nosso querido Paulo. Então, como anda o meu ambiente interno? Como anda as relações comigo mesmo? Nada do que a humanidade possa criar, nada do que possa ser grande e duradouro será dessa forma se não houver inspiração, se não houver sentido, se não estiver balizada e apoiada em suas convicções, em seus princípios e, sobretudo, edificada em seus propósitos. Nós somos uma sociedade resultante de forças individuais. Somos plurais e únicos ao mesmo tempo, gerando toda uma espécie de conteúdo, gerando toda uma espécie de processos, ações que podem ser boas, ações que podem ser más. E essa sociedade, ela só passará por transformação se houver uma ação direta sobre a sua inteligência e uma consciência individual. Nós precisamos aprender a sair desse círculo rígido, dando expansão ao pensamento, perceber a fragmentação de todos os sistemas à nossa volta, inclusive a fragmentação da vida, entendê-la, conforme foi expressa por Alan Watts, como um fenômeno tão complexo, vasto e gigante que fica difícil entender se o que acontece em nossa vida é definitivamente ruim ou bom, porque nós nunca vamos saber as consequências da má sorte ou da boa sorte. Entender que nenhum desses sistemas contém a realidade inteira e que nós devemos recolher esses fragmentos, uni-los aos novos, aos múltiplos aspectos que vão surgindo a cada dia, aproximando-os, pondo de acordo, encaminhando para cada unidade e para a harmonia do pensamento. Nós precisamos nos libertar de algumas amarras invisíveis e tantos outros padrões desconexos. Nos armar de coragem, nos despojar do pensamento e conservar a fortaleza do nosso ânimo.
Lembremos, o propósito demarca a interpretação entre o humano e o seu incrível mundo. Traduz-se no porquê fazemos o que fazemos. Aliás, você tem propósito? Qual o seu propósito? Para saber o conteúdo de minhas palestras, acesse o meu site www.pliniomonteiro.com. Siga-me no Instagram, plinio.monteiro.palestra. Nos vemos em breve. Até lá!